fala de Wilson Lima, governador do Amazonas, realmente virou meme. É uma piada sem fim. Merece mesmo virar meme. Mas calma, tem um ponto extremamente importante aí no fundo. Se essa mentalidade passa adiante, se muitos realmente acreditam nisso que ele falou, isso pode tornar realmente um perigo ao longo das próximas décadas, quando pessoas mais jovens que acreditem numa asneira como essa acabam chegando no mercado de trabalho. Pois bem, o que disse Wilson Lima do União Brasil? Ele falou textualmente que a Amazon, uma empresa trilionária, deveria pagar algum tipo de investimentos ou royalties por usar o nome do estado do Amazonas. Veja bem, escute você mesmo. Nós vamos ter uma reunião com a Amazon, que é uma grande empresa do Jeff Bezos, com o objetivo de fechar parceria. A Amazon usa o nome do Amazonas, usa o nome da Amazônia. Quanto é que a gente ganha por isso? A gente quer saber. Esse é um dos questionamentos que a gente vai fazer lá na COP. Muito obrigado, governador do Amazonas, Wilson Lima. É bem provável que você já tenha escutado, até porque esse vídeo correu e virou uma piada gigantesca ao longo do Dia do Brasil. Eu achei que nem merecia comentar esse tema, mas no fundo, eu acho que tem uma mensagem por trás que a gente não pode deixar que pessoas acreditem nesse tipo de mentalidade e que essa ideia corra adiante. Pois bem, vamos falar um pouquinho aqui da Amazon. Ela surgiu em 1994, em 5 de julho, segundo a própria mensagem aqui do site da empresa, em 1994, em Washington, nos Estados Unidos. Ela começou como uma empresa que era simplesmente uma livraria online, mas teve um crescimento, obviamente, surpreendente. Quem nunca comprou alguma coisa na Amazon? Duvido que alguém aqui dos comentários fale, nunca comprei nada na Amazon ou não consulto o preço na Amazon. Então, nós sabemos o canhão que essa empresa se tornou por mérito de toda a trajetória, não apenas de Jeff Bezos, seu fundador, mas de todos seus funcionários. E veja, hoje a Amazon emprega 1,5 milhão de pessoas. Ela gera 1,5 milhão de empregos. Isso não é pouca coisa, muito pelo contrário, tá? Então a Amazon abriu seu primeiro site, era uma livraria online, depois ela passou para mais produtos, expandiu seus negócios para computação na nuvem, livros digital, streaming de jogos, vídeos online e hoje se tornou essa potência gigantesca que ela é. Interessante até essa foto, se vocês jogarem no Google, vocês conseguem encontrar o primeiro escritório, segundo consta, datado ali do começo dos anos 90, no 1994, quando ela surgiu. Então, que era realmente uma empresa numa salinha e se tornou uma empresa gigantesca, como eu falei, trilionária, como a gente vai ver daqui a pouco. Ou seja, mérito próprio. O Jeff Bezos percebeu lá atrás o crescimento exponencial da internet e começou a investir, captou uma parte de dinheiro da sua família, segundo consta por volta de 240, 250 mil dólares, depois captou mais 750 mil de um outro investidor e ali ele começou a crescer e por mérito atingiu tudo que ele fez e facilita a vida de muitas pessoas e justamente por isso todos nós provavelmente nos tornamos consumidores da Amazon, tá? Ou até mesmo conhecemos pessoas que trabalham na empresa, gerando emprego para muita gente, gerando renda para muita pessoa, para muitas famílias e, portanto, um mérito total. E aí, a Amazon, como eu falei, além de estar praticamente no mundo todo, ela tem uma capitalização hoje, um valor de mercado, que se nós olharmos aqui nesse gráfico, ela atingiu ali na metade de 2021, quando as ações realmente do mundo todo estavam em alta, atingiu mais de 1 trilhão e 700 milhões de dólares. É praticamente o PIB brasileiro, ou seja, o valor da Amazon é praticamente o PIB brasileiro. Aí caiu um pouquinho, como todas as ações caíram e voltou, e agora, no último dado aqui, tá, de 30 de novembro, a gente vê um valor de 1,5 trilhão de dólares, pouco menor do que o Brasil. Uma única empresa tem um valor de mercado um pouco menos do que o Brasil inteiro, tudo que o Brasil produz, o produto interno brasileiro. Mas olha só que interessante, se nós olharmos ali em 2011, a empresa valia 80 bilhões e ela saiu em 10, 12 anos de 80 bi para valer 1,5 trilhão de dólares.
não tem como não ter eficiência nesse processo como um todo. As ações que, por exemplo, ali em 2008 valiam $5, estão agora valendo $145. Olha só a valorização dessa ação, atraindo investidores por conta, dentre vários outros fatores. Obviamente, nós tivemos aí uma injeção de dinheiro por parte dos governos ao longo da pandemia, que fizeram as ações crescerem, mas ela corrigiu e já voltou para patamares ali que estava pré-pandemia. Ou seja, a ação que saiu, como eu falei agora, de 2007 e 2008, valendo 4, 5, 6 dólares, para agora $146, com a capitalização de 1,5 trilhão. Pois bem, nesse ponto, expusemos aqui uma parte da Amazon, todo o mérito, e todos nós que somos influenciados ou usamos ou conhecemos pessoas que lá trabalham. Eis que, como eu falei no começo do vídeo, o governador do Amazonas fala aquela bizarrice que a gente viu, que não tem como não dar risada. Eu queria imaginar como ele está se sentindo nesse momento, mas já vou chegar por que eu acho que essa fala tem pontos importantes aqui que a gente não pode deixar passar, tá? Claro que ele virou um meme. Se nós olharmos, as pessoas na internet que são extremamente rápidas começaram já a publicar, né, algumas coisas de tiração de sarro que faria todo sentido. Então, após o governador de Amazonas marcar reunião com a Amazon por usar o nome do Amazonas, o governador da Bahia já quer marcar uma reunião também com a foto das Casas Bahia. Então, ou seja, a Bahia será que vai ter que pedir royalties também para as Casas Bahia? Ou depois da Amazon ter que pagar royalties para o Amazonas, sandálias havaianas, que se cuide com o Havaí. Ouvi dizer que a governadora do Pernambuco começou as primeiras movimentações, fazendo uma alusão às lojas pernambucanas, né? O Uber também, após o governador de Manaus marcar reunião com o Amazonas por usar o nome do Amazonas, prefeito de Uberlândia já quer marcar uma reunião também. Afinal de contas, Uberlândia nasceu antes do Uber, então a Uber deveria ter esse direito. Não tem como não dar risada de uma coisa dessas. E aí, obviamente, o Brasil... Como é que o Brasil pode dar certo numa situação dessa quando você tem um governador de um estado falando alguma coisa nesse sentido? Teve mais uma outra interessante. Seguindo a lógica do governador do Amazonas, que quer cobrar royalties de Jeff Bezos pelo uso do nome Amazon, moradores da cidade de Antagorda, no Rio Grande do Sul, receberam um comunicado extrajudicial do simpático animal abaixo, exigindo a mesma coisa. Resposta de Jeff Bezos para o governador do Amazonas: vou te mandar pela Amazon, grátis, 100 livros sobre a história de cultura e mitologia da Grécia Antiga. Ou seja, tirações de sarro. Mas por que eu acho que a tiração de sarro aqui, ela também tem que ser feita? Obviamente, ele merece toda essa tiração de sarro, mas a gente tem que tomar cuidado com a mensagem. Infelizmente, muitas pessoas acreditam nisso. Ou seja, é a mentalidade de que alguém deve algo a ele. Essa é a mentalidade socialista que está implantada no DNA brasileiro. Essa é a mentalidade de vitimismo, que se você não consegue alguma coisa, você tem que pedir para o outro. Aquele outro que atingiu o sucesso por mérito próprio deve dar alguma coisa para você. E a vida não é assim. Jeff Bezos conseguiu tudo o que conseguiu e se tornou um dos homens mais ricos do mundo pelo mérito de conseguir oferecer algo que ninguém ofereceu daquela maneira ou naquele momento. E agregou valor a todos nós, agregou valor a várias sociedades, gerou emprego para mais de 1,5 milhão de pessoas e, obviamente, ele merece todo o mérito que conseguiu alcançar pela Amazon se tornar uma empresa que tem um valor de mercado igual ao PIB brasileiro. E aí, quando a gente vê essa mentalidade do brasileiro, no geral, dos políticos brasileiros em geral, e infelizmente tem muita gente na população que acredita nisso, que quando você não consegue cumprir aquelas expectativas que você mesmo tem sobre você, muitas pessoas nem têm expectativas, você acha que alguém deve sempre te dar algo. É a mentalidade do eu quero muitos direitos, mas não quero obrigações. A mentalidade de
de uma eterna criança que quer pedir o doce para o pai, mas não pode ouvir um não se não começa a espernear. E no fundo, o que ele está falando é isso. O estado do Amazonas, como eu coloquei aqui, eu joguei unidades federativas do Brasil por PIB per capita. Olhamos aqui o simples que aparece do Wikipedia, ou seja, o que é o PIB per capita? Você pega tudo que aquele estado produz, divide pelo número de população. E você tem um valor médio anual, que é o PIB per capita daquele estado. Vamos lá, o PIB per capita do Distrito Federal lidera o Brasil com R$92 mil, enquanto o do Mato Grosso está em segundo com 65 mil, né? Santa Catarina em terceiro, São Paulo em quarto. Pois bem, eis que o Amazonas aparece em 14º lugar, sendo que nós temos 27 estados no Brasil. Então está ali no meio da tabela, longe de falar que atingiu qualquer coisa parecido da liderança que a Amazon tem no mercado dela. Eu não estou comparando o estado do Amazonas com a Amazon. Eu estou falando que ele, dentre 27 estados, está na metade da colocação, quando o Jeff Bezos fez uma empresa que vale mais do que muitos PIBs. Portanto, é uma mentalidade de vitimismo, uma mentalidade de parasitar em cima do que os outros produzem e não você mesmo conseguir produzir. Além do mais, eu puxei aqui também a taxa de desocupação de todos os estados brasileiros. E o Amazonas aparece em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele é o 7º pior estado, segundo o IBGE, de taxa de desocupação. De 27 estados brasileiros, ele está em 7º pior colocado. Portanto, também longe de qualquer liderança. E, de novo, não comparando a Amazon, mas comparando que ele governa um estado que está longe de atingir uma excelência. Então, quando ele não consegue atingir excelência, essa mentalidade socialista, vitimista, e quando eu falo socialista aqui, eu não estou querendo dizer socializar os meios de produção, à la Marx, não é isso. Quando eu estou falando é você não alcançar a excelência nos teus resultados e esperar que alguém te dê alguma coisa por isso, uma vez que você não atingiu os seus resultados. E eu acho que é essa mentalidade que a gente tem que não deixar propagar no Brasil. Esse governador merece ter toda a tiração de sarro do mundo. Esse governador merecia ouvir umas boas piadas quando ele passa na rua. Se é que ele está com vergonha daquilo que ele fez, eu estaria de forma brutal. Mas figuras que têm capacidade de falar isso realmente pensam de forma diferente. O que eu acho é que a gente não tem que levar apenas para o lado da tiração de sarro. Sim, devemos tirar o sarro porque merece, mas também mostrar para aquelas pessoas que tendem a acreditar e ter essa mentalidade parasitária, ou seja, de parasitar em cima do que os outros produzem, leva por uma complicação maior na economia. Uma mentalidade em que o outro sempre te deve alguma coisa, em que o mundo te deve algo, o mundo te deve ou dinheiro ou transferência de renda, ou seja, que você tem direitos, mas não tem obrigações. E isso tem um custo altíssimo para o Estado, que mais cedo ou mais tarde eleva, obviamente, a pobreza de todo mundo. Mas, nesse momento, vamos dar risada e ouvir mais um pouco dessa pérola para terminar a quinta-feira. Nós vamos ter uma reunião com a Amazon, que é uma grande empresa do Jeff Bezos, com o objetivo de fechar parceria. A Amazon usa o nome do Amazonas, usa o nome da Amazônia. Quanto é que a gente ganha por isso? A gente quer saber. Esse é um dos questionamentos que a gente vai fazer lá na COP. Muito obrigado, governador do Amazonas, Wilson Lima.